Olá, oitavo ano. Estamos iniciando hoje a atividade 3 da apostila 4 e falaremos na aula de hoje de um assunto extremamente importante dentro da geografia, que é a questão da globalização. O que ela como que ela mexe com toda a estrutura dos países, das relações sociais, né, da geografia propriamente dita mundial, né, do nosso espaço, né? Como que as empresas, os governos se apropriam do espaço, como eles os utilizam, e a globalização ela vai fazer justamente essa discussão, né? Principalmente nos últimos 30 anos aí, né? Depois do fim da bipolaridade, da questão da Guerra Fria, né? O mundo ele entrou num período onde algumas potências se despontaram, né? E exerceram sua influência no mundo. Então a gente vai começar a entender esse contexto aí da globalização, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Então a globalização o que ela é? Na atualidade, a globalização consiste numa fase mais avançada de expansão do capitalismo no espaço mundial. É caracterizada pela aceleração dos fluxos de mercadorias, pessoas e informações. Esta rapidez é possível graças à contínua modernização dos transportes, da informática e das telecomunicações. Os principais agentes da globalização são as empresas multinacionais, os governos dos países mais poderosos e as instituições como os blocos econômicos. Então esse conceito de globalização ele é mais antigo, né? Ele vem lá das grandes navegações que alguns autores defendem como a primeira fase do processo de globalização. É quando o mundo ele deixa de ser restrito, o mundo, né, civilizado, né, entre aspas, ele deixa de ser restrito à Europa e os europeus, né, os portugueses, os espanhóis, os italianos começam a desbravar outras áreas que vão se formar as colônias, né, principalmente aqui na América, América Espanhola, Portuguesa, América Inglesa lá no norte e a Oceania. Então, essa é um primeiro processo de globalização, uma primeira fase. A segunda fase, alguns autores definem como a fase da Revolução Industrial, né, onde acontece um novo florescimento, assim, digamos assim, da colonização, né, um processo de neocolonialismo na África, nessa segunda fase. Depois a terceira fase, já no contexto de Guerra Fria, né, de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E a quarta fase, já nos anos 90, pós-fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim, né, a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, a internet revolucionando as comunicações, os transportes mais avançados, né, essa seria a quarta fase, né, que a gente estaria aí vivendo, né? E só que todo esse avanço tecnológico, essa mudança no mundo, ela gerou algumas críticas de alguns autores, principalmente do geógrafo Milton Santos, que eu vou falar um pouco da obra dele, que é um pouco mesmo, porque a obra dele é muito vasta, né? E eu vou falar de um texto aí dele, de um livro chamado Por uma Outra Globalização, que ele vai tratar a globalização como globalitarismo e globalização solidária. Então vamos fazer a leitura e entender como Milton Santos é, compreende e faz a crítica aí desse período. Então vamos lá. Aqui, ó, globalitarismo e globalização solidária. O geógrafo Milton Santos, em seu livro Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal, descreve a globalização em três óticas: fábula, perversidade e possibilidade para o futuro. A fábula é propagada pelos estados e pelas empresas. Eles dizem que a globalização seria inevitável, ou seja, propagam um pensamento único. A perversidade da globalização acontece, pois os seus benefícios não alcançam a todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Muitos são excluídos da festa do consumismo, propagado pela publicidade, todos os dias pelos meios de comunicação. Grande parte da humanidade vive em situação de extrema pobreza. É uma espécie de globalitarismo, mistura de globalização com autoritarismo. Mas seria possível uma globalização enquanto possibilidade para o futuro? A globalização poderia ser mais solidária, ou seja, usar a tecnologia hoje apropriada pelas grandes empresas em prol de todos, isto é, fazer com que as inovações científicas como a internet atinjam os mais pobres, mais inclusão e solidariedade social e menos
consumismo, né? Então, o Milton Santos, né, ele nesse livro, ele fala um pouco da questão da globalização como globalitarismo, né? Ele faz um neologismo aí, uma nova palavra, misturando globalização com autoritarismo, ou seja, com mandos, com repressão. Por quê? A gente tem que entender a globalização do seguinte fato, né? Tem gente que consegue ter acesso aí ao, sei lá, ao PlayStation 5, ao iPhone mais de última geração aí, né? E consegue ter acesso à internet 5G, a alta velocidade, né? E está inserido na globalização. Mas o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Muitas pessoas, e a maioria das pessoas do mundo, vivem em situação de extrema pobreza, muitas vezes em situação que ela não tem nem o que comer. Né? Então, como que essa pessoa que não tem nem o que comer vai participar desse processo de inovação tecnológica? Então, é justamente essa crítica que o Milton Santos faz e propõe como possibilidade para o futuro usar de alguma forma essa tecnologia, se apropriar dela para tentar ajudar as pessoas, né? Quando alguém faz um vídeo, utiliza uma câmera de última geração, né, para fazer um vídeo denunciando uma desigualdade social, falando do problema na cidade, no problema no país, é uma forma também de você utilizar esse espaço da internet, utilizar essa tecnologia para fazer uma denúncia. Então ele faz a crítica, mas ao mesmo tempo ele faz como proposta para essa possibilidade para o futuro, né? Esse momento da aula, é claro que a obra do Milton ela é vastíssima, né? Ela é bem densa, não vou negar para vocês, ela é um pouco pesada assim, mas para quem se interessou e quem quer ter mais conhecimento além dessa aula, pode ver esse documentário aqui no YouTube, né? Quem quiser se interessou mais sobre o tema de globalização, chama-se Globalização, Milton Santos, o Mundo Global Visto de Cá. É um documentário produzido pela Ancine, acho que foi produzido em 2001, mais ou menos, logo após a morte dele, que em 1h30 tem vários trechos de entrevistas, né, várias pessoas que... movimentos sociais, movimentos políticos, tratando da questão da globalização sob a ótica do Milton Santos. Então é um documentário bem interessante, né? Não é obrigatório vocês assistirem, mas quem se quiser saber mais sobre esse tema, eu recomendo bastante, ok? Então, voltando para a nossa aula, depois de fazer a leitura do texto, vocês vão responder essas duas questões, né? 1, de acordo com o texto, quais os principais agentes da globalização? E 2, com suas palavras, resumidamente, explique a globalização vista como fábula, perversidade e possibilidade para o futuro. Ok, oitavo ano, ficamos por aqui e até a próxima.